Bom dia mais uma vez, feliz sábado. Nesse momento, convido o louvante dessa manhã para cantar um louvor especial. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre segui-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre segui-lo por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre seguir-te por onde for. Amém.
Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Vocês que nos acompanham pelo canal da nossa igreja e ACD Equipapá, pelo YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada família, e que Deus nos abençoe. Desde já, a igreja de Equipapá agradece a presença de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando pelo canal do YouTube. Irmãos, hoje é o primeiro sábado do mês de outubro de 2021, um sábado missionário. Mas a mensagem de hoje, irmãos, ela não vai falar só em missão. A mensagem de hoje nós vamos falar em vários pontos, mas que não deixa de ser uma mensagem missionária. Antes da mensagem, eu gostaria de fazer um convite ao pequeno grupo remanescente. Não foi escolha minha, foi escolha de Deus. No primeiro sábado de novembro, o culto está pela responsabilidade do pequeno grupo remanescente, ok? Então, a líder do pequeno grupo, junto com os seus membros, vá trabalhando durante o mês para que no próximo sábado do missionário, ele se responsabilize com a programação. Programação da recepção até a mensagem. E desde já, que Deus abençoe e boa sorte. Irmãos, nós estamos num tempo, vivemos no mundo hoje onde como é que eu posso dizer, meu Deus? A incredulidade estão acompanhando não só os cristãos, mas todas as pessoas, todos os povos do mundo estão cheios de incredulidade. E nós também, irmãos, como no passado existiam pessoas que andavam com Cristo, pessoas que viam que Jesus curava, pessoas que viam Jesus ressuscitando, mas ainda tinha pessoas com falta de fé e com falta de confiança naquilo que Cristo fazia. Eu peço aos irmãos que os irmãos abram a palavra de Deus, aí no livro de Marcos, capítulo 16, onde nós vamos estudar aí, passagem, irmãos, interessante, para o nosso crescimento espiritual, passagem também onde nós desejamos mais confiar e acreditar também nas pessoas. Capítulo 16 do livro de Marcos. Todos encontraram? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Deus, com a Tua palavra aberta, Senhor. E te pedimos, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, que nos use, ó Deus, nos capacite, para que nós venhamos entender a Tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a colocá-la em prática. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a crer mais, Senhor. Nos ajuda a ter fé. Nos ensina, ó Deus, a ser Teu servo. Nos ensina na missão do Teu Evangelho, ó Pai. Nos capacita, que nós te oramos agradecido, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, e nesta mensagem que foi preparada hoje, nós vamos estudar aí alguns pontos. E a gente, irmãos, percebe, nos primeiros versos que nós vamos ler agora, nós percebemos que, como eu já falei aqui, pessoas que andavam com Cristo, mas parece que era como no tempo de hoje,
Quantas vezes nós não abordamos as pessoas em seus lares, nas ruas, no trabalho, e falamos do amor de Cristo para as pessoas, testemunhamos de Jesus, e me parece que entra pelo um lado e sai pelo outro. Pessoas não acreditam, se acreditam, mas não levam fé no que está escrito na palavra de Deus. E é o que nós vamos ver agora, irmãos, aqui. Não eram pessoas que eram distantes de Deus, pessoas que andavam com Cristo, pessoas que eram testemunho do que tudo Jesus fazia. Nós vamos acompanhar a partir do verso 9, onde tem aqui Jesus aparece a Maria Madalena. O verso 9 diz, irmãos: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo aquele que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam triste e chorava. Irmãos, vejam. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. E diz aqui os 2 versos que nós acabamos de ler, o verso 10, que quando ela viu, o pensamento dela foi ir anunciar às outras pessoas que estavam tristes, estavam chorando com o que tinha acontecido. Mas veja, irmãos, o verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Irmãos, porque as pessoas que receberam a notícia de Maria Madalena, porque não acreditaram e não confiaram que ela estava sendo correta e estava falando a verdade. Irmãos, ali faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouco de campoeirismo e também fé, para acreditar no que aquela mulher tinha falado, irmãos. Ela foi primeiro levar a notícia para as pessoas. Aqueles pessoal que se encontrava triste, chorando com a morte de Cristo. Mas eles não acreditaram, eles não se lembraram que quando estava chegando a hora de Cristo, ele disse: está chegando a hora de eu ser entregue a Pilato. Serei crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E eles falando para os discípulos, irmãos, e eles não confiaram no que Maria Madalena falou para eles. E Jesus Cristo, irmãos, como é misericordioso, Jesus Cristo como é cheio de amor, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ainda se manifestou diante de mais 2 pessoas. Verso 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Ainda continuaram, irmãos, sem querer acreditar, sem confiar no que aquelas pessoas estavam falando. Jesus Cristo primeiro apareceu a Maria Madalena. Depois Jesus Cristo apareceu a 2 dos seus discípulos. E o resumo dessa história, irmãos, do verso 12 e o verso 13, nós vemos lá no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Nós não vamos estudar ele, mas lá está bem claro que 2 homens iam seguir no seu caminho, tudo falando o que tinha acontecido com Cristo. E o texto diz que de repente Jesus surgiu no meio desses 2 homens e perguntou o que era que ele ia falando, por que ele ia conversando, o que era que tinha acontecido. E o texto, Lucas 24, diz que os 2 homens
olharam para Jesus e disse: tu não sabes o que aconteceu? Certamente tu não sois daqui. E começaram caminhando e explicando para Jesus o que tinha acontecido. E diz o texto que quando essas pessoas se aproximaram de suas casas, já estava caindo o dia, a noite já estava em declínio. E eles pediram para que Jesus ficasse e passasse a noite com eles. E Jesus aceitou o convite. E diz o texto, irmãos, Lucas 24, que aqueles homens só vieram reconhecer que era Cristo no partir do pão. Quando Jesus Cristo partiu o pão que deu a cada um deles a sua parte, eles viram a perfuração dos cravos na mão de Jesus. Eles olharam para o outro, de repente ali, da mesma forma que Cristo apareceu aqueles dois homens, eles também sumiu. E olharam para o outro e disse: e nós não percebemos, a ele explicar as escrituras, nós não percebemos que era o Cristo. E diz o texto, uma palavra de Deus, lá em Lucas, que esses homens voltaram todo o caminho que tinham percorrido. Diz a palavra de Deus que era 60 estádios, uma distância de 60 estádios. E aqueles homens voltaram para que as outras pessoas, os outros discípulos soubessem que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Irmãos, e nesta mensagem, o outro ponto que nós vemos é quando Jesus aparece aos 11 discípulos. Não era 12? Por que 11? Porque Judas já tinha traído Jesus e já tinha sido suicidado. E diz aqui, irmãos, que Jesus deu uma ordem para esses discípulos. No verso 14 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que os tinham visto já ressuscitado. Então, irmãos, Jesus ali falou com eles: por que tu não desse crédito às pessoas que já tinham me visto? Por que tu não acreditaste? Eu não disse que eu ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitava? Por que não desse crédito? Por que não visse? E é o que Jesus Cristo vai falar, irmãos, no dia da sua volta. Quando as pessoas estiverem procurando uma Bíblia e não encontrarem. Quando as pessoas estiverem procurando um servo de Deus para ouvir uma mensagem e não encontrarem. As pessoas vão se lamentar e vão clamar por Deus. E Jesus Cristo vai dizer: quando o meu povo estava aqui, por que tu não deste ouvido? Quando o meu povo pregava, falava, testemunhava de mim, por que tu não acreditaste? Quando Zé de Barro, Felipe, Vera falava que Jesus Cristo ia voltar, por que tu não acreditaste? Aí Jesus Cristo vai dizer que agora é tarde. E esse tarde, irmãos e amigos, vai ser quando a porta da graça se fechar. Que pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estudamos, não na Bíblia, mas em todos os livros de profecia, o tempo está se cumprindo. Os sinais que foi relatado no capítulo 24 de Mateus, nós estamos vendo todos os dias. Alguém pode dizer, mas que Deus é esse que já planejou o sofrimento? Por que Deus deixa que tantos mortos, tantas famílias tenham perca com essas pandemias? É a profecia de Deus se cumprindo, irmãos. É a profecia de Cristo, é a palavra de Deus sendo relatada em fatos reais. E nós, irmãos, o que temos que fazer é pregar. O texto aqui fala uma passagem aqui
aqui na Bíblia, não em verso nem em capítulo, mas no resumo que tem aqui, diz que eu e você não temos que deixar de lado, porque oferecemos o amor de Cristo para as pessoas, mostramos o amor de Deus para com eles, e eles rejeitam. Nós temos que ser resistentes, mesmo que ele seja, que não queira ouvir, mas nós temos que ser insistentes, nós temos que perseverar, porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Irmãos, e o importante aqui no verso 15, a ordem que Deus deu a ele foi: ide-lhe por todo o mundo e pregais o evangelho a toda criatura. E o verso 16, irmãos, diz: quem crê e for batizado, este será salvo. Porém, quem não crê e não for batizado, este será o quê? Condenado, irmãos. Que Deus é esse que condena? A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele é amor, mas também Ele é justiça. Eu estava, há uns 2 meses atrás, conversando com um amigo, um colega, e ele sempre, toda vez que eu converso com ele, ele sempre fala na minha mudança. E eu sempre repito a mesma coisa para ele. A minha mudança não veio de mim, a minha mudança veio de Cristo. Foi Cristo que me tornou ser desse jeito. E o que Cristo fez por mim, Ele faz por você. E ele me olhou para mim assim, irmãos, e ele disse uma frase. Ele disse: ô Milson, olha, depois de tanto pecar e tanto beber, será que Jesus Cristo ainda quer uma pessoa feito eu? Eu olhei para ele assim e disse: irmão, meu amigo, Jesus Cristo não botou você, nem ser humano nenhum no mundo, para sofrer. Jesus Cristo te ama da maneira e do jeito que tu és. A questão é você aceitar o amor de Cristo. Eu não sou exemplo para ninguém, irmãos. Eu falando para ele, eu não sou exemplo para ninguém. Mas você é quem está vendo um exemplo em mim. E esse exemplo tem um nome. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que me tirou do mundo em que eu vivia. Me tirou dos bar. Me tirou dos vícios. E esse mesmo Cristo, Ele está pronto para te receber de braços abertos lá no reino do céu. Irmãos, quando aqui diz que Jesus Cristo deu uma ordem, a ordem que Jesus Cristo deu não só foi para aqueles discípulos. Jesus Cristo está dando uma ordem para mim e para você, para que nós possamos ir e pregar o evangelho a todas as nações. Que decisão cada ser humano deve tomar e qual é o resultado dessa decisão, conforme o verso 16. Que decisão, irmãos? O que é que o verso 16 diz? Quem crê e for batizado, este será salvo. Então, irmãos, para nós crer, nós temos que ser batizados. É o batismo que vai nos salvar? Não, irmãos. Ali nós estamos morrendo para o mundo. Ali nós estamos se arrependendo dos nossos pecados. Ali nós estamos sendo uma nova criatura. É a partir daquele momento que nós podemos dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É ali naquele momento onde a gente esquece todas as coisas que nós fizemos. Agora, irmãos, tem que crer e ser batizado. Não adianta crer e não se batizar. Não adianta também ser batizado e não crer. Vocês viram aqui? Pessoas que não confiaram, não acreditaram no que Maria Madalena tinha falado e tinha visto. E também Jesus apareceu aos 2 discípulos e eles voltaram correndo para avisar os outros. Eles também não acreditaram. E não é diferente hoje não, irmãos. Hoje nós vivemos num mundo cheio de incredulidade.
Hoje nós vivemos falando do amor de Cristo para as pessoas e as pessoas não estão nem aí. As pessoas não querem ouvir falar do amor de Deus. Se você faz um pequeno grupo na sua casa, você convida seu bairro inteiro, eles nunca dizem não. Se der, eu vou, irmãos. Estarei lá. Eu vou. Mas quando é na hora, não vão. E nós temos que desistir dessas pessoas. Ao contrário, nós temos que mostrar que somos cristãos, nós temos que mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus vitorioso. E nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos vitória através de um Deus a quem nós servimos. O que isso nos diz sobre a importância do batismo no processo de discipulado? Qual importante é não apenas atendermos o Evangelho, mas estarmos alicerçados e firmes no Evangelho que pregamos. Então, irmãos, nós temos que estar firmes naquilo que nós pregamos. Nós temos que estar firmes naquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Nós temos que estar firmes na hora que abordamos as pessoas para falar do amor de Cristo para eles. Nós temos que estar firmes, irmãos, não só aqui dentro da igreja, que os olhares do mundo estão sobre nós depois que nós passamos por essa porta. Então, irmãos, se nós temos uma comunhão com Deus dentro do seu templo, então lá fora nós temos que manter a mesma comunhão com Cristo. Lá fora nós temos que representar o mesmo Deus. Lá fora nós temos que as pessoas olhem para nós e não vejam a gente, mas vejam Cristo. Nós temos que mostrar para as pessoas que Cristo é o nosso dominador, que Cristo é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. É em Cristo que nós temos que firmar. É em Cristo que nós temos, irmãos, a certeza da salvação, porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar a certeza da salvação. Irmãos, estes sinais, diz o verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. E pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, ele ficará curado. Então, irmãos, nós temos que ter fé nesse Deus. Nós temos que ter a fé que nós temos um Deus que cura, um Deus que faz você curar as pessoas através da sua fé. Não é você dizer, eu sou um adventista do sétimo dia, eu sou um cristão. Ser cristão é muito fácil, irmãos. É bom. O importante é você permanecer. O importante é você guardar todos os mandamentos de Deus. Não só é guardar o sábado, não só é buscar a Jesus Cristo, buscar a Deus no sábado. É todos os dias, constantemente, irmãos. É por isso que eu falei aqui, na hora que a irmã velha chamou, para representar aí a lição da escola sabatina, e eu disse que, no meu entendimento, a lição da escola sabatina tem que ser o primeiro maná de cada ser humano de manhã. Começou o dia, a gente temos que se alimentar primeiro com o alimento da palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque isso aqui pode nos tirar do reino do céu. Nós temos que ter cuidado e saber como usar isso aqui, ó. Porque aqui, se você for trabalhar com isso aqui, você trabalha com muitas coisas boas. Aqui você pode alcançar pessoas que estão distantes, longe de você. Você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um vídeo com uma pregação de um pastor.
sua pregação mesmo, sua mensagem, em vez de gastar tempo, irmãos, com algo que nos interessa, que não vai levar a gente a lugar nenhum, vamos usar redes sociais com coisas boas. Porque quando a gente pesquisa lá no Google, é Google, né? Google, nós encontramos muitas coisas boas, também encontramos coisas ruins. Aí se você, em vez de focar nas coisas boas que é encontrada ali nas redes sociais, você vai perder seu tempo vendo vídeo de pornografia, você vai perder seu tempo com coisas que não interessam a Deus, e se não interessa a Deus, não interessa a você. Porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se você faz coisas, vai fazer coisas que não agradam a Deus, como é que vai agradar a você se você é a semelhança de Deus? Nós somos templo sagrado de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Filipe sempre fala aqui nas suas pregações, mordomia, que o templo de Jesus somos nós. Nós quem somos o templo do Espírito Santo, e por que estragar o nosso tempo, a nossa mente, com algo que não interessa a Deus? Você considera que, em alguns aspectos, você tem sido um pouco incrédulo, que seja em algum ponto específico dos ensinamentos bíblicos, que seja em relação ao poder e aos conselhos de Deus. Será que nós estamos sendo incrédulos aos conselhos de Deus? Será que esses conselhos de Deus está sendo aproveitoso? Que Deus está me dando está sendo aproveitoso para as outras pessoas? Será que eu estou falando, testemunhando do conselho de Deus para as outras pessoas? Ou será que eu estou guardando só para mim? Será que tem pessoas aí sedentas pela palavra de Deus? Será que tem pessoas aí precisando de um pão da vida? E o que Deus está me mostrando, o que Deus está me ensinando, o que Deus me ensina através da sua palavra, será que eu estou contribuindo ou estou guardando só para mim? Será que eu estou sendo um testemunho vivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Será que eu estou seguindo, pregando o que eu estudo? Será que a minha comunhão com Deus em casa ou onde eu estou, será que é a mesma que eu tenho aqui na igreja? Irmãos, nós temos que ter comunhão constante com Deus. O verso 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele. O Senhor o confiou. O Senhor a confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Então, irmãos, Jesus Cristo pediu para aqueles homens pregar seu evangelho, e depois que Jesus Cristo não estava mais com eles, Jesus Cristo subiu ao céu, e o verso diz que Jesus foi ficar à destra de Deus, e os seus discípulos aí começaram a pregar o evangelho. E nós, irmãos, temos que fazer o mesmo. Os discípulos viam Cristo, sabiam que Jesus ressuscitava mortos, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro,
viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eles viram Cristo curar leprosos. E nada disso, irmãos, nós não vimos. Mas nós temos a certeza, sabe por quê? Porque Deus fala para nós através da Bíblia. Nós não andamos com Cristo, não caminhamos o mesmo caminho que Cristo caminhou, junto com Ele. Mas Ele nos deu um exemplo. Ele quer que eu e você sejamos esses discípulos. Jesus Cristo quer que nós pregamos o Evangelho para que outras pessoas se arrependam dos seus pecados. E a palavra de Deus é bem clara, meu amigo que está nos ouvindo. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Porém, o que não crê, este será condenado. Essa é a palavra de Jesus. Como eu falei, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Irmãos, pensa em formas práticas de ajudar uma pessoa incrédula e crê em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Irmãos, por mais que nós sabemos que as pessoas têm um coração duro, por mais que nós sabemos que as pessoas é incrédulo, por mais que nós sabemos que as pessoas não acreditam ou não confiam na palavra de Deus, que tem muita gente, irmãos, que não acreditam na Bíblia Sagrada. Pessoas já me falaram, eu não acredito. Pessoas olharam para mim e disseram que não acreditavam. Então, dessas pessoas aí, não só tem ele, existem várias pessoas que não acreditam, que não confiam na palavra do Senhor. Mas eu e você, irmãos, eu e você, nós acreditamos e fazemos com que essas pessoas enxerguem, fazemos com que essas pessoas tenham a certeza que o Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é aquele Deus que morreu na cruz do Calvário, que derramou todo o seu sangue para nos dar a salvação. Irmãos, o irmão Fernando irá louvar o Senhor com a mensagem musical. Enquanto ele estiver louvando, que nós meditamos na palavra do Senhor e na letra do hino que ele vai louvar, que ele vai cantar agora. E que tudo isso aqui, irmãos, que sirva de reflexão em nossas vidas, para que nós nunca pudemos falar como Tomé falou: eu só acredito vendo. Vocês se lembram a história de Tomé? Se eu não tocar com as pontas dos meus dedos em seu vestre, nas suas feridas, nas suas chagas, eu não acreditarei. Que nós, irmãos, a nossa fé seja para que nós acreditamos naquilo que Cristo revelou para nós através da Bíblia. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A palavra está dizendo hoje e não amanhã, porque amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Medite nessa letra. Não só medite, mas cante também quando for possível. Há muito tempo Jesus espera pela sua decisão para lhe dar a alegria, transformar
seu coração. Hoje é o tempo da salvação, e este tempo pode passar, e para depois, por que deixar? Agora é hora de que, irmãos? De se entregar. Essa entrega ao nosso coração. Vem hoje mesmo, Jesus te chama. Abre os braços para você. Esquece todo o seu passado e em paz lhe faz viver. Vamos cantar juntos? Hoje é o tempo da salvação, e este tempo pode o quê? Pode passar, e para depois, porque agora é hora de se entregar. Mais uma vez. Hoje é o tempo da salvação, e este tempo pode que, irmãos? E para depois, por que deixar? Agora é hora de se entregar. Agora é hora de se entregar. Amém? Deus seja louvado. Irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, no capítulo 4 de Lucas, no verso 43, lá está escrito: ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que fui enviado. Irmãos, essa é a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo está enviando você, enviando a mim. E o meu recado é para vocês que nos assistem: se ouvirem um servo do Senhor batendo em suas portas, não feche a porta, porque esta pessoa foi enviado e inspirado por Deus para te levar uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, e falar para ti do amor de Cristo que Ele tem por você e por toda a sua família. Não feche as portas, meus amigos. Não dê as costas para as pessoas que levam a mensagem de um Deus Todo-Poderoso. Oremos. Querido Deus, chegamos mais um termo, ó Deus, de um trabalho aqui encerrando nesse sábado. E queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu a cada um de nós. Também a oportunidade, ó Deus, que o Senhor está dando a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Derrama tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, a cada pessoa que nos assiste. Nos leve em paz, Senhor Deus, para os nossos lares, na companhia do Teu Santo Espírito. E que nos ajude, ó Deus, para que nós possamos acreditar
Nos ajuda, ó Deus, nos dá mais fé e sabedoria, para que nós possamos levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, para que nós possamos cumprir com a missão que o Senhor nos ordenou. Leva, Senhor Deus, os irmãos de Vila Nova até as suas casas. Leva ele na companhia dos Teus santos anjos. Que o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja o condutor do carro que eles vão, Senhor. E ao chegar em seus lares, que o Senhor permaneça com eles e com toda a sua família. Nós te oramos, ó Deus, agradecido, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo. Amém. E que Deus abençoe a todos.